É interessante e divertido o modo como algumas configurações de imagens enganam a nossa percepção promovendo ilusões de ótica. Mas será que os outros seres vivos também estão sujeitos a esse tipo de ilusão? Eu me chamo Thiago Rocha, psicólogo, e neste vídeo iremos analisar um estudo sobre percepção publicado em 1967. É o trabalho de Richard Mallott sobre ilusões de ótica em pombos. Em 1967, a revista Psychonomic Science publicou o artigo Os efeitos de extremidades em forma de flecha na ilusão de Miller-Lyer em pombos, do psicólogo Richard Mallott e colaboradores. Os autores estavam interessados em saber se outros seres vivos também tinham ilusões de ótica. O problema seria, obviamente, achar uma maneira de verificar isso. Afinal, não tem como perguntar para um animal incapaz de executar comportamento verbal se ele está ou não tendo uma ilusão de ótica. Os autores perceberam que para verificar algo desse tipo, precisariam testar a percepção desse animal em uma gradiente de generalização de estímulos. Em outras palavras, eles iriam ensinar o animal a se comportar em relação a uma imagem que produz ilusão de ótica em humanos, e depois iriam testar esse comportamento diante de variações do padrão original dessa imagem para saber se a ilusão ocorreu ou não para esse animal. O animal escolhido foi o pombo carneal, que é uma espécie desenvolvida por reprodução seletiva para servir de várias formas aos humanos. Já a ilusão de ótica escolhida foi a de Miller-Lyer, que é um engano perceptivo no qual retas idênticas parecem ter tamanhos diferentes por terem hastes apontando para direções opostas nas extremidades. Observe que as retas parecem ter tamanhos diferentes, mas na verdade são do mesmo tamanho. E esse erro perceptivo é provocado pela posição das hastes na forma de ponta de flecha nas extremidades da reta. O procedimento consistiu em duas etapas. Na primeira, que chamaremos de fase de treino, os pombos foram ensinados a bicar uma reta de 1,3 cm de comprimento com hastes na posição vertical que aparecia um painel dentro da caixa experimental. E na segunda, que chamaremos aqui de fase de testes, os pombos seriam expostos a vários comprimentos de retas, mas de hastes em formato de ponta de flecha, para que assim fosse possível verificar a frequência das respostas de bicar que se generalizariam da primeira condição para a segunda. Os autores já esperavam que na fase de testes os pombos responderiam com mais frequência diante da reta que tivesse um comprimento aproximado ao da reta da fase de treino. Desse modo, se na fase de testes o pico de respostas do pombo ocorresse diante da reta de 1,3 cm, então a conclusão seria de que as hastes em forma de ponta de flecha não interferem na percepção dos pombos. Mas se o pico das respostas ocorresse diante de uma reta mais comprida, como 1,5 cm, por exemplo, então a conclusão seria a de que as hastes em formato de ponta de flecha haviam enganado a percepção dos pombos. Para isolar as variáveis do experimento, os autores realizaram dois testes de generalização, um com vários comprimentos diferentes de retas com hastes verticais e o outro com diferentes comprimentos de retas com hastes em formato de ponta de flecha. Esta é a gradiente de generalização do experimento feito com as retas de hastes verticais. Vejam que o pico das respostas ocorreu diante das retas de 1,3 cm, que era esperado devido ao comportamento estabelecido durante a fase de treinos. Agora vejam a gradiente de generalização dos mesmos pombos diante de retas com hastes em formato de ponta de flecha. O pico ultrapassou 1,7 cm, indicando que os pombos se comportaram como se estas retas fossem menores do que realmente eram. E quanto mais os experimentadores aumentavam o tamanho da reta, maior era a frequência das respostas dos pombos. E como não restou espaço no mecanismo que mostrava as retas para os pombos, eles nem conseguiram ver qual seria o pico das respostas. Esse achado já seria suficiente para argumentar que a ilusão de Miller-Lyer não só ocorre nos pombos, como também é bastante intensa para eles. Porém, os autores não estavam satisfeitos, pois ainda não tinham encontrado o pico da gradiente de generalização. A solução foi diminuir o tamanho da reta durante a fase de treino, para ficar mais fácil achar o pico da frequência na fase de testes. Eles refizeram o experimento treinando os pombos com retas de 0,7 cm. Os dados desse novo experimento são os seguintes. Quando as retas tinham hastes verticais, o pico de respostas ocorreu diante das retas que tinham 0,7 cm.
como era de se esperar considerando que 0,7 centímetro foi a métrica usada na fase de treinos. Mas, quando as retas tinham hastes em formato de ponta de flecha, o pico ocorreu, como vocês podem ver, diante de retas de 1,3 centímetro e a frequência decaiu diante de retas mais compridas, indicando que aquele era o pico da gradiente de generalização para aquele tamanho de reta. Isso quer dizer que quando as retas tinham hastes em formato de ponta de flecha, os pombos se comportaram como se uma reta de 1,3 centímetro tivesse 0,7 centímetro. Os autores então concluíram que a ilusão de Miller-Lyer também ocorre nos pombos, assim como ocorre em seres humanos. Essa foi possivelmente a primeira vez que uma ilusão de ótica foi demonstrada em outros seres vivos. Os resultados desse estudo têm pouco impacto na nossa vida cotidiana, porém, ele mostra que a engenhosidade experimental pode sondar assuntos que estavam condenados à especulação. Nesse vídeo, eu ofereci um relato simplificado desse estudo, mas eu deixei o link com o artigo na descrição para você poder conferir detalhadamente como essa pesquisa aconteceu. E se gostou, deixe um like, se inscreva, compartilhe com quem você acha que se interessará por esse assunto, deixe a sua opinião ou a sua dúvida nos comentários. Obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.